Então, obrigado a todos pela presença, super obrigado. Que bom estar aqui celebrando essa vontade do brasileiro de viajar, que agora voltou com tudo, né? O altíssimo número de vacinados, a drástica redução dos números de casos de Covid, felizmente, a flexibilização tem contribuído, então, para esse aumento dessa procura de viagens no país, o que é um motivo para comemorar. A gente estava ali ontem aqui nos ensaios técnicos e ali nos bastidores comemorando esse momento da volta, né? Parecia que não ia chegar nunca, e o turismo doméstico, que é aquele que leva você a conhecer os lugares mais próximos, mais pertinho de casa, é a aposta de diversas cidades com a retomada da vacinação. E por isso mesmo, isso acontece porque os números são positivos, né, Ju? A gente sabe, o turismo de São Paulo registrou uma alta, aliás, vem registrando alta há 5 meses já, e junto com eles outros setores que vêm juntos, transportes aéreos, rodoviário, todos estão com uma movimentação muito positiva das pessoas. E os hotéis, claro, também registram um aumento dessa ocupação. Pois é, o turismo é realmente um grande impulsionador da economia, um grande gerador de emprego. É muito bom a gente poder estar aqui hoje reunido, vacinados, né, para conversar sobre o turismo aqui no estado de São Paulo. Vou chamar aqui no palco agora o Vinícius Lumert, secretário de Turismo e Viagens do estado de São Paulo. Bem-vindo. Bom dia, bom dia. Bom dia. Convido também o Raul Susbacher, presidente do Visite São Paulo. Bom dia, obrigada, bem-vindo. Raul Susbacher, já chamei, Eduardo Sanovics, presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, ABA. Eduardo, bem-vindo. Tudo bem? Tudo bom, né? E o Orlando de Souza, presidente do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil. Orlando, bom dia. Bom dia. Bom dia. E a gente vai ter ainda as participações do Sérgio Sá Leitão, secretário de Cultura e Economia Criativa, e ainda o Marcos Penido, secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, além de alguns depoimentos que a gente separou aqui, Alan Adler, que é CEO do GP São Paulo de Fórmula 1, e o Eduardo Busch, CEO da Voi Pass. Esse é o Fórum Band News Expo Visite São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. E antes da gente começar a nossa conversa, a gente convida então a todos para assistirem uma reportagem sobre o setor. Por favor, vamos lá? Vamos lá. As restrições impostas pela pandemia adiaram os planos de viagem do brasileiro. Com o ritmo da vacinação mais acelerado e a retomada gradativa das atividades, no entanto, o desejo de viajar tem se mostrado cada vez mais vivo. Uma pesquisa realizada por uma empresa de reservas mostra que 3 em cada 4 brasileiros estão ansiosos para realizar a próxima viagem, o que coloca o Brasil no 3º lugar no ranking dos países que mais desejam viajar em 2021, ficando empatado com a Índia e atrás apenas de Israel e Vietnã. Outra pesquisa, a IPC Maps, revelou que o turismo no Brasil deve movimentar 60 bilhões e 600 milhões de reais em 2021. Valor que supera os 53 bilhões e 700 milhões que a atividade gerou no ano anterior. As pessoas reservaram aquele recurso que elas tinham para as suas costumeiras viagens anuais, das férias das crianças. A pandemia não permitiu que isso acontecesse, o que faz com que há um recurso ainda reprimido e que, com certeza, agora, com o final da pandemia, as pessoas voltarão a fazer as suas viagens. E a melhor forma de fazer isso de uma forma segura e adequada é fazer essas viagens de curta distância. E essa curta distância, com certeza, os destinos estarão preparados para receber esses visitantes. O estudo mostra ainda que o Sudeste é a região com maior potencial de retomada, seguida pelo Sul do Brasil e o Nordeste. Operadoras e agentes de viagens apontam crescimento nos embarques desde junho deste ano. Especialistas dizem que o desempenho é termômetro para a procura esperada no verão. A intenção de compra de viagens por parte dos brasileiros é também um dos fatores que vão permitir essa volta à normalidade. Só notícia boa, né? Comenta. Tem que aplaudir. Deixa eu começar com o secretário Lumert, deixa eu começar ouvindo o senhor. A gente quer saber primeiro como que a Secretaria tem trabalhado para auxiliar esse setor justamente nessa retomada. Toda a nossa pauta não é só página de turismo do jornal, é a página econômica, porque esse é um percentual altíssimo do PIB dos países.
onde, no conjunto das áreas de serviço, se geram empregos no mundo inteiro. Mais de 10% do estoque de empregos planetário vem daí. Em 2018, a geração de empregos no turismo foi de 20%. O turismo gerou 20% na dimensão do turismo dos empregos do mundo. O Brasil tem uma grande vocação para o turismo, é o maior potencial natural para o turismo entre todos os países do mundo, ainda é burocrático, complexo, difícil, essas coisas todas. E nós estamos entendendo essa retomada mais do que retomada. O cumprimento da nossa agenda, do Programa São Paulo para Todos, de colocar o turismo no centro da agenda da estratégia do Estado de São Paulo, como deve ser na estratégia do país. Isso é central. Nós temos duas grandes vantagens comparativas no Brasil. As duas têm a ver com tamanho. Um é o agribusiness, por tamanho, que está avançando. Essa outra, do ponto de vista de impacto, talvez seja até potencialmente maior, também é por tamanho. E é isso que nós estamos fazendo aqui em São Paulo, não só na retomada, mas entendendo que todo esse triste episódio acordou o Brasil, né, acordou os brasileiros para o nosso país. Eu queria perguntar para o Raul se você acha, Raul, que agora essa temporada vai conseguir acelerar esse processo de recuperação que a gente começou falando. Eu endosso as palavras do nosso querido ministro, secretário Vinícius Lumers, que realmente é um profissional. É a primeira vez na história que São Paulo tem um ministro sendo secretário de turismo, que é um momento muito importante para nós, e outros especialistas que estão conosco levantando essa bandeira. São Paulo, por si só, com seus 40 milhões de habitantes, é um potencial, o estado de São Paulo, um grande potencial para o turismo, não só brasileiro, como internacional. E ele está começando a ser descoberto. Eu volto à história que os agentes de viagem, as agências de viagem têm que colaborar conosco e investir em destinos no estado de São Paulo. Tem que investir, descobrir e desenvolver. Eu lembro uma história, e coloco ela aqui hoje, de uma pessoa que realmente foi um pioneiro nesse sentido no Brasil, e talvez o único até hoje que pegou e disse: eu vou desenvolver um destino, eu vou desenvolver o turismo no estado de São Paulo. Há 40 anos atrás foi o Guilherme Paulos, que na porta das fábricas da Volkswagen, no ABC, começou a vender o destino Praia Grande. É isso que está faltando ainda, que os agentes de viagem comecem a desenvolver destinos, vender os destinos, promover os destinos e não serem emissores de passagens para Miami e Paris. Isso que está faltando, porque o resto nós temos tudo. Nós temos o potencial turístico, nós temos talvez as melhores reservas naturais que você possa oferecer hoje no mundo. Temos muito mais a oferecer do que Miami e outros lugares do mundo, mas não sabemos, não estamos explorando corretamente até agora. Mas a gente vai mudar isso aí, justamente. E tem mais essa coisa que a gente está falando aqui, que é essa demanda reprimida, que essa é uma palavra que a gente aprendeu nessa pandemia, né? Tem essa demanda reprimida que deve só aumentar tudo isso, né? Muitos destinos novos foram abertos aí, né? Isso deve crescer. Como é que, para esses novos destinos, como é que o setor aéreo está se preparando? A notícia boa é que nós devemos fechar o mês de novembro com aproximadamente 78% da malha doméstica de volta ao ar, se comparada com a malha pré-crise, pré-Covid. E a nossa perspectiva é chegar a março do ano que vem com 100% da malha doméstica no ar. A malha volta toda, absolutamente vinculado isso ao avanço da vacinação. Quer dizer, a vacinação massificada, quer dizer, a derrota do negacionismo, quer dizer, as pessoas tendo aderido em massa à cultura da vacinação. Eu faço questão de registrar isso, porque eu acho que essa é a razão da virada, e todas as outras que existem são consequências, garantem esse dado. O dado complicado é o internacional. Nós estamos com menos de 1/3 da malha internacional no ar, principalmente por conta de uma série de complicações geradas em relação à imagem do Brasil no mundo e vice-versa, e as previsões da IATA, e nós
nos associamos a essa previsão, é de que a normalização vai se dar entre o final de 23 e o início de 24, 100% da malha. Do ponto de vista, portanto, dos destinos nacionais, de fato, mesmo com 78% da malha, todas as empresas estão abrindo novos destinos. E aí há uma razão interessante. Um conjunto imenso de pessoas que a crise não, digamos, arrancou o braço, né? Mas milhões de pessoas, a crise arrancou o braço. Mas algumas pessoas em que a crise acabou fazendo as unhas, é um perfil de consumidor que tradicionalmente ia para o exterior, e aí um pouco em tom de brincadeira eu digo, tinha gente que era capaz de recitar o nome de 30 lojas em Miami, não conhecia Bonito, nem Foz do Iguaçu, nem Lençóis Maranhenses. Este consumidor, impedido de ir ao exterior, descobre, né, um conjunto de belezas naturais, culturais, históricas, enfim, que o Brasil tem a oferecer. E isso forma uma corrente positiva do boca a boca e da formação de opinião em defesa desses destinos. Se reflete na demanda, a gente percebe isso com clareza nos sistemas de busca e está nos levando a abrir novos destinos, em todas as empresas, em todas as regiões do Brasil. Acho que esse é o dado a destacar aqui, Zeca. Super otimista, que bom. Eu mesmo não sabia de ter 70%. Pois é, o negócio está indo rápido, realmente, na economia, surpreendeu a volta, né? Vamos chamar mais ingrediente aqui para o nosso debate, o depoimento agora do Eduardo Busch, que é CEO da Voipaz. A Voipaz Linhas Aéreas é uma empresa regional, opera uma frota de ATRs, que são aviões regionais com capacidade de até 70 passageiros. Em novembro, a gente retomou já o treinamento dessas tripulações, a gente recompõe agora 100% da nossa capacidade produtiva a partir de dezembro. Hoje nós temos uma operação dentro do estado de São Paulo, focada em Ribeirão Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, São José do Rio Preto e os aeroportos da capital, tanto Guarulhos quanto Congonhas. Então, a gente espera, até o final do ano, agora até dezembro, ter recomposto 100% da malha e já temos uma previsão a partir de março de incremento de novas operações, que seria um aumento praticamente de 20% na nossa frota, a fazer novos destinos, incluindo Rio Preto também, com ligações direto para Guarulhos, uma coisa que a gente não faz hoje. O Eduardo, você acha que isso é uma tendência? É uma tendência muito clara. Todas as empresas estão em linha com esse depoimento e, como eu disse, reforçando conexões no mercado doméstico e, particularmente, com um sabor especial em São Paulo, dado que 1/3 da aviação brasileira é São Paulo, tanto o maior polo emissivo como o maior polo receptivo. Portanto, a recuperação de São Paulo, em decorrência, repito, da massificação da vacina e de programas como esse, o São Paulo para Todos, como bem mencionou o secretário, que tem a condição de recuperar aqui, mas, esse é o dado também que acho faltar, de impactar positivamente a recuperação do conjunto do país, da malha nacional, para um ano cujas previsões econômicas não são muito saborosas. Bom, seguindo aqui, secretário, deixa eu perguntar, o setor de turismo funciona meio como um efeito dominó, justamente, né? Então, o impacto de uma área leva toda essa reação em cadeia mesmo? Sim, assim, o setor é um codinome para uma dimensão econômica. O turismo é uma mega dimensão econômica de mais de 50 setores. Se você pegar, por exemplo, a compra de automóveis no Brasil, né, a produção de automóveis, perto de 1/4 dos automóveis brasileiros são comprados por locadoras. Essas locadoras, à exceção agora desses movimentos diferenciados com compartilhamento, de forma geral, elas alugam carros para turismo de negócio e turismo de lazer. O secretário não tem carro para alugar, viu? Já tentei alugar. Você vê que o negócio está rápido. É a tal reação em cadeia. A primeira compreensão, o primeiro entendimento é de que nós estamos tratando aqui de deslocamento de pessoas. Aviões, por exemplo, levam pessoas. As pessoas não são os únicos que estão se movendo ali. Os aviões estão levando também as cargas mais valiosas, que são as de valor agregado, né? Então, a complexidade do turismo ainda não foi compreendida na sua totalidade no nosso país. Quando você olha Nova York, tem 60 milhões de visitantes, né? E eles entenderam e fazem disso um grande negócio. Nós estamos no caminho, nós precisamos acelerar. Então, quando o
nosso presidente da BR fala do São Paulo para Todos, o que foi? Mídia internacional, mídia nacional e estruturação. Programa de distritos turísticos, né? O programa de rotas cênicas, vários programas de estruturação, crédito, ou seja, fazendo aquilo que foi feito em outros lugares, né? Então, é natural que o impacto seja em cadeia. A circulação das pessoas leva a essa lógica. Vamos pegar, por exemplo, a concessão dos aeroportos no interior do Estado. A concessão dos aeroportos são 22 aeroportos concessionados. Menos gasto, manutenção e investimento. Estradas, vicinais, 50 bilhões nos próximos 2 anos, por conta da reforma administrativa feita pelo governador João Dória aqui. E aqui eu estou vendo o Sérgio Saleitão, outro secretário de Estado, com quem nós trabalhamos com todos, e o Penido. Penido, concessão de parques, ampliação das áreas verdes do Estado. Nós, treinamento, capacitação, ATTA, nós trouxemos o maior evento internacional agora para o Vale do Ribeira. Promoção, com o Penido ainda, criação de uma nova marca, Parques São Paulo, Parques SP. Tem 3 milhões de visitantes, dá para ter 30 milhões. O caso aqui da Secretaria do Saleitão. O Ipiranga, que vai ser inaugurado no ano que vem. Os museus. Então, a disposição do Rio Pinheiros, aqui também, do governo do Estado. O que acontece? Você precisa estruturar o destino e vender. Igual na lojinha. Na lojinha, você faz propaganda da lojinha e melhora a lojinha. Melhora o capital de giro e gira a máquina. Orlando, falando em setores, hotéis, né, claro, né? A gente já está vendo também a volta da ocupação dos hotéis. E conta para a gente um pouco como é que está a situação e qual é a perspectiva aí para a ocupação do pré-pandemia, né? Quando é que a gente vai voltar àquele patamar de fevereiro de 2020? Eu vou na linha do Edu. A boa notícia é que o FOB, a gente tem medido a evolução da demanda. O que é a demanda? É a taxa de ocupação dos hotéis, tá certo? E o que os números mostram é que essa taxa de ocupação, que lá em abril de 2020 caiu para praticamente zero, certo? Ela hoje, comparando meses, por exemplo, como setembro, outubro, novembro não está fechado ainda, outubro, com o mesmo mês equivalente lá de 2020, de 2019, você tem uma diferença hoje de praticamente um dígito, certo? Ou seja, a recuperação, além de estar acontecendo rapidamente, um setor muito mais rapidamente que outro, né? O setor da hotelaria de lazer, pelas viagens, pelas razões até que o Eduardo já colocou, tá certo? Estão avançando muito mais rapidamente, a demanda reprimida que você falou é enorme, tá certo? A gente sente isso, as famílias querem viajar, por viagens perto, não dá para ir de avião, vai de carro, vai de ônibus, vai onde for, não dá para ir longe, vai perto, certo? Então, existe essa demanda muito grande. No caso das viagens de negócios, ainda uma velocidade um pouco mais reduzida. Né? Por quê? Porque ainda depende de decisões de grandes corporações, de poderem colocar seus executivos para viajar. Isso daí está atrelado ao processo de vacinação, à escalabilidade do processo de vacinação, certo? A questão dos eventos, que agora começa a retomar. Bem-vindo aqui o Encontrar para Reconectar, tá certo? É assim mesmo que tem que... Bem-vindo o Grande Prêmio de Fórmula 1, tá certo? Isso dá uma exposição e uma injeção de ânimo para o setor extraordinária, tá certo? Então, essas coisas são um pouco mais complexas de retomar. Já a viagem de lazer, a gente brinca que a viagem de lazer é uma decisão do CPF. A viagem de negócio é uma decisão do CNPJ, tá certo? Então, o CPF decide que vai viajar, vai com família, vai com todo mundo, vai de carro, vai onde for. Até o do CNPJ ainda tem passar pela burocracia das grandes corporações, de eventos, de legislações que ainda são restritivas, mas eu acho que está avançando muito rapidamente, essa é a boa notícia. Orlando, você falou muito bem, os eventos, eles impulsionam bastante esse setor aí, é inegável. E você deu também com muita propriedade o exemplo da Fórmula 1, que com certeza não precisa nem falar a quantidade de negócios que gerou nessa última passagem. Gera em toda a cidade que passa, né? E certamente gerou dessa vez aqui. Eu queria convidar vocês agora para assistir um depoimento do Alan Adler, que é CEO do Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1, só para ter uma ideia. Interlagos é adorado. Os pilotos amam Interlagos. Interlagos tem história, Interlagos tem tradição, Interlagos tem 80 anos, tem um traçado que os pilotos realmente se sentem desafiados. Eu acho que isso é incrível, então eles querem vir. Não é à toa que Interlagos está no topo da lista dos circuitos mais admirados pelos pilotos, pela Fórmula 1, pela FIA. E depois, eu acho que São Paulo oferece de tudo. A gente está falando de uma cidade que tem uma infraestrutura incrível, uma infraestrutura hoteleira, ou seja,
que recebe essa quantidade de turistas que vêm de fora, porque não é só de fora do país, mas de fora de São Paulo. A gente está falando de mais ou menos 35, 40 mil pessoas que vêm para esses dias da Fórmula 1. Então, São Paulo consegue receber de uma forma incrível, desde shoppings, restaurantes, né? A gente sabe que São Paulo é um centro gastronômico maravilhoso, os bares, né, os hotéis, sem dúvida, como eu falei, o próprio aeroporto, né? Hoje você tem Guarulhos, você tem Congonhas, você tem Viracopos, é incrível. Então, São Paulo realmente oferece uma infraestrutura incrível para a Fórmula 1. O turista que veio para a Fórmula 1 certamente viu tudo isso aí que o Alan falou, está certíssimo, secretário. Parabéns, mais uma vez, e por tudo isso. E a gente sabe que São Paulo é uma cidade preparada, super preparada para esses grandes eventos. E esse é, sim, um diferencial de uma cidade, né? Essa estrutura, todo esse entorno aí do evento, é importantíssimo uma cidade ter isso. A cidade de São Paulo é aquela cidade que está faltando na constelação mundial das grandes cidades. Faltam algumas coisas. Uma delas está em curso, que é a despoluição do Rio Pinheiros, que é o rio da cidade, né, que vai mudar toda a lógica, a geografia humana da cidade, para o turismo e para quem mora. A outra, mais difícil, é o centro da cidade. Eu falo aqui como confissão, é um problema paradoxal de uma sociedade muito bem sucedida que ainda não conseguiu resolver esse problema, porque ele está politizado também. O centro, ainda que vá se lançar agora nos próximos dias o novo Anhangabaú, e existem muitos esforços nessa direção. Mas é a cidade que falta no mundo. Barcelona teve seu grande momento, Lisboa, todas já estão lá. Mas falta essa estrela. E nós, São Paulo, tem aparecido, essa cidade, tem aparecido em grandes matérias de discussões internacionais, eleições, sempre batendo na vida noturna, Madrid, batendo Barcelona, nos esportes. Então, é muito importante esse posicionamento. Eu sou carioca, né, e o pessoal escreveu aí, mas é que eu falo que eu sou a carioca mais paulista que tem. Mas eu amo São Paulo mesmo, eu estou aqui há 7 anos, Sérgio me conhece lá do Rio, né, Sérgio? Há quanto tempo? E eu estou muito feliz de estar aqui, porque é uma cidade muito democrática, que acolhe todas as tribos, né? E realmente é uma cidade que acolhe, embora seja uma cidade vista como 100% dos negócios. Eu queria colocar um paradoxo aqui, provocar o Zeca, vou inverter aqui com a permissão, né? É que, se você estiver em Nova York e você quiser ir a Costa Rica, você precisa de 5 horas de avião. Nós temos mais do que a Costa Rica aqui no Vale do Ribeira. Nós trouxemos a ITTA agora, a imprensa do mundo inteiro, e eles ficaram extasiados. Não tem lugar no mundo onde você tem uma natureza como o litoral norte de São Paulo, tão próximo, a Mata Atlântica tão próximo de uma mega cidade. A gente separou para falar muito disso, que tem muita coisa para fazer aqui e também no Estado, que a gente descobriu fazendo a apuração desses detalhes. É muita coisa legal que a gente nem conhece, né? A gente vai bater bastante nessa tecla, porque a gente acaba sempre conhecendo lugares que são mais distantes e esquece que tem paraísos aqui do lado também, paraísos mesmo, coisas que eu mesmo me surpreendo às vezes, que não conhecia. Deixa eu devolver agora para o Raul a palavra. A gente falou que isso é de fato uma tendência, como a gente está discutindo aqui há pouco, mas esse turismo de proximidade é algo bom, né? E sobretudo numa situação pós-pandemia, né? Isso tem sido positivo. Descobriu que está perto da gente, né? Não há dúvida nenhuma, Zeca. O brasileiro está descobrindo ou foi forçado a descobrir na medida que a pandemia o segurou em casa, fica em casa, e na hora que abriram as porteiras, ele está saindo para alguma coisa mais próxima de casa para poder voltar correndo, se for necessário. Mas importante é ver nisso tudo, que com isso também o dólar teve a sua disparada e o custo-benefício se alterou. Hoje, a noção de custo-benefício é muito importante. Quanto é que o seu orçamento vai aguentar para você poder ter um lazer e viajar? É uma coisa de gestão também, você precisa querer mostrar isso. Em outros estados do país aqui, a gente vê, você está aqui, é claro, mas que já tem um olhar para dentro do próprio estado. E as pessoas são convidadas a irem além das praias e dos cartões postais. Isso no Nordeste já é um fato aqui. Se isso está chegando em São Paulo agora, melhor ainda. Não, isso é muito legal, porque imagino, eu queria passar até para o secretário essa pergunta, que a gente conversou muito também na hora de organizar o fórum, que a gente vive um momento onde as pessoas têm uma necessidade de reconexão.
né? O que é importante, né? O que é, eu falo muito na economia, é a riqueza, além do dinheiro. Se fala muito do ISD, né? Também, o quanto que as pessoas querem investir produzindo algo que seja amplo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento também de reconexão, se isso faz sentido também na hora de pensar as estratégias daqui para frente. Eu colocaria, diria, duas camadas dessa relação. A primeira é termos condições logísticas de se movimentar. São Paulo tem grandes estradas e tem excelentes vicinais. E os investimentos continuam. Então, se você não consegue chegar, é um problemaço. Mas, como disse o Raul, se dá para chegar e é bonito, por isso nós entramos com rotas cênicas, rotas gastronômicas, são programas que estão rodando, né? Já no nível mais psicológico, né, desse sentimento, a oportunidade parece estar surgindo e ficando muito clara. A primeira questão é a identificação do município com a sua própria história, seu próprio conteúdo. Para isso, nós fizemos algumas modificações. Nós introduzimos disciplinas de turismo no primeiro e segundo grau, porque as pessoas precisam começar a entender qual é a lógica da percepção da minha realidade imaginando o visitante. É completamente diferente, né? Agora foi aprovado, e o governador sancionou uma lei na Assembleia que permite a produção local, como na Europa, para vender na região de queijos, de embutidos, produtos regionais. Esse centralismo de Brasília não permitia legalmente que se vendesse a chamada produção associada. Vamos falar de emprego, né? Já que a gente está falando de coisa boa, né? É o indicador da economia que todo mundo quer ouvir. E está melhorando, né? Os dados da PNAD, os dados do CAGED mostram uma melhora e principalmente puxados agora pelo setor de serviços, onde o turismo é um grande impulsionador. Aí o setor que mais emprega, setor de serviços, junto aí com o turismo liderando, a gente está vendo nos dados gerais que está melhorando. E quais números que vocês acompanham para poder ver essa recuperação específica daqui? CAGED, tem outros, mas CAGED é o mais, vamos dizer, unificado, né? Nós terminamos 2019, quando nós lançamos esse programa, junto com o Convention Bureau, com o Edu, com o Tony, com o Raul, Partido do Governo do Estado, com os parceiros aqui presentes, e geramos 50 mil empregos no ano. Nós batemos a construção civil em 2019. Batemos a construção civil por pouco. Olha a força. Só que em 2020, nós chegamos no final do ano devendo 128 mil empregos. Nós estamos gerando agora na faixa de 15 mil empregos mês. Mas nós não vamos recuperar esses empregos até o ano que vem. Vai ser uma construção muito difícil. É porque foi muito profundo, né? Foi profundo. O corte foi profundo, deixou sequelas, mas a felicidade disso é que nessa faixa de 10, 15 mil empregos mês a mês, nós vamos chegar no meio do semestre do ano que vem com os empregos retomados, né? E aí pensando em gerar, de novo, mais empregos, ainda que nós já tínhamos um saldo positivo de 50 mil empregos nessa gestão. Sim. Né? Que agora nós precisamos recuperar nosso próprio saldo. Esse foi o tamanho do impacto. Só de ver o copo subindo, o copo meio cheio, né? Raul queria acrescentar. O que está faltando nesse momento é mão de obra. O comércio, desde que nós voltamos a uma certa normalidade a partir de maio, junho, ele vem crescendo em números relevantes. Inclusive números que estão superando os números de 2019. Então, é aquilo que vocês colocaram, certo? Que havia uma demanda reprimida. O pessoal ficou em casa, economizou, e agora vem a Copa. São Paulo é uma cidade, vamos dizer, exemplar no mundo. Eu não conheço outra cidade que tem 17 shoppings no nível que São Paulo tem. Quer dizer, é algo surpreendente, nós somos campeões no mundo nesse sentido. Então a vinda de turistas para São Paulo, no tripé de compra, quer dizer, gastronomia, compra e cultura, é muito importante. Ninguém deixa de vir a São Paulo e não passa ou por uma rua de comércio ou por um shopping center. Vamos aproveitar e convidar todo mundo agora para assistir mais uma reportagem, essa sobre como é que o setor impulsiona outros setores e tem ajudado, então, na retomada da economia. Vamos lá. Apesar de ser um dos setores mais afetados pela pandemia, o turismo é um dos principais geradores de emprego no país.
Segundo dados do Monitora Turismo, baseados no CAGED, o mês de setembro de 2021 foi o segundo melhor mês do ano, com um saldo positivo de 2.224 postos de trabalho. Os melhores números, talvez, do ano foram registrados em julho e agosto. Setembro já é um mês que registra uma queda em relação a agosto, mas os números são positivos. O estado de São Paulo, ao longo da pandemia, mostrou uma tendência importante, com crescimento de viagens de curta distância. A grande vantagem, e que sempre foi uma vantagem do estado de São Paulo, é ter o maior grupo de consumidores com maior concentração de renda e que já incluiu na sua prática as viagens de feriados, finais de semana, férias. Então, viagem não sai mais do orçamento familiar. Mariana Aldrigues ajudou a gente a levantar esses dados, né? Grande especialista aí do setor de turismo. E, Orlando, queria que você falasse um pouco mais aí sobre o setor hoteleiro, que a gente sabe que é um dos mais impactados, e o setor tem uma sazonalidade, obviamente, né? De vagas e de emprego. Como é que está o movimento? E você falasse um pouquinho de expectativa agora para o verão. Uhum. Bom, como já foi abordado aqui de uma certa forma, até pelo secretário, houve uma queda muito grande na quantidade de empregados dentro da hotelaria, tá certo? Até por aquilo que eu falei. Em abril do ano de 2020, aquilo foi praticamente a zero. Nós tínhamos praticamente, no recorte FOB, que a gente acompanha, aliás, era um recorte um pouco mais alargado, a gente pegou até algumas redes que não faziam parte do FOB, tá? Nós tínhamos uma base de quase 900 hotéis que nós estávamos monitorando. E em abril, maio, junho de 2020, essa base aí, você tinha 90% dos hotéis fechados, certo? Depois eles começaram aí a reabrirem ao longo do período. Fechado significa muita gente que foi demitida, foi desligada, redução de quadros, alguma coisa manteve-se em função das políticas que o governo conseguiu estabelecer, com auxílio emergencial, a suspensão do contrato de trabalho e essa coisa toda, mas isso ficou uma base só, uma grande parte acabou sendo desligada. A recuperação dessa base, ela é lenta, porque ao longo de todo esse período, pelo impacto negativo que teve a pandemia na operação dos hotéis, você tem, apesar dos hotéis reabertos, muitos hotéis que ainda não têm o seu inventário completo disponibilizado, porque ele não tem ocupação ainda para isso tudo. Alguns lugares têm ainda restrições, certo, legais, de você poder ter a aglomeração dentro do hotel, você não tem os eventos. Então, isso tudo faz com que as operações ainda não tenham a capacidade de gerar receita suficiente para você remontar o quadro como era antes, tá certo? Alguns deles também, hoje, com dívidas, tiveram que contrair dívidas para capital de giro, para conseguir superar essa fase da pandemia, pelo menos sobreviver durante a pandemia. Então, esse quadro hoje, ele está, de alguma forma, modulando essa recuperação dos empregos na hotelaria. Alguns mais rapidamente, a questão do lazer, alguns destinos e de hotéis menores, tá certo? Você pega alguns hotéis do litoral norte, tá certo? Que tem aí 70, 80, 90, 100 apartamentos. Estão recuperando muito mais rapidamente, esses quadros têm que ser repostos mais rapidamente, senão você não tem como atender, tá certo? E você tem o inventário todo disponibilizado. Mas não é a matriz total da hotelaria. Então, a recuperação dos postos de trabalho, ela vai acontecer lentamente, não vai acontecer esse ano, tá certo? Muito embora a recuperação é de final de ano, eu acho que ao longo do ano que vem, a partir do segundo trimestre do ano que vem, se esse vetor continuar caminhando no sentido positivo, tem uma outra componente que a gente não falou aqui, não é o caso de explorar agora, mas no caso do hotelaria tem uma componente que é a questão da diária média. Durante a pandemia toda, a diária média foi lá para baixo, tá certo? A Ju, economista, sabe disso, tá certo? Demanda caiu, todo mundo baixa o preço para tentar segurar aquilo, a mínimo de demanda que você tem. Para subir depois, é um pouco mais difícil, tá certo? Então, essa composição, para que ela seja saudável a ponto de trazer de volta no capítulo empregos alguma coisa parecida lá atrás, ela vai também lá para meados do ano que vem. Não é por enquanto. E olha, muitos destinos são velhos conhecidos da população, seja aí por belezas naturais, seja pela riqueza cultural, e o setor de turismo anda de mãos dadas com a cultura. Aqui na cidade de São Paulo, a gente tem uma demanda grande de turismo cultural, por isso a gente chama agora para conversar com quem entende aí do assunto, o secretário de Cultura, Sérgio Saleitão. Sérgio, bem-vindo. Tudo
Tudo bem? Bom te ver. Bom te ver. Zeca, tudo bem? Ótimo. Bom dia a todos e todas. Prazer estar aqui com vocês, participar desse fórum. Como disse o Vinícius, nós trabalhamos em conjunto no governo do Estado de São Paulo, a área de turismo, a área de cultura, a área de meio ambiente e outras secretarias também, buscando formas de incrementar o turismo e maximizar o potencial turístico de São Paulo. Cultura e turismo são duas áreas que, obviamente, têm tudo a ver. O turismo é uma das formas que nós temos de rentabilizar ativos culturais e é óbvio que o turismo se alimenta dos ativos culturais e criativos de uma cidade, de um estado, de um país. E nós estamos aqui, sem dúvida nenhuma, na capital cultural da América Latina. Não há outra metrópole na América Latina que ofereça tantos e tão diversificados e tão potentes ativos culturais. Penso, como disse o Vinícius, que isso ainda não está totalmente estabelecido, não é algo que ainda seja de total percepção. Por isso, nós precisamos trabalhar juntos para construir essa imagem que corresponde à realidade, ou seja, já temos na realidade, já somos na realidade, precisamos agora fazer com que no mundo inteiro haja essa percepção. As duas coisas que nós, aliás, as três coisas que nós não tínhamos, nós passaremos a ter muito em breve. Nós não tínhamos uma arena para grandes eventos de entretenimento à altura das maiores arenas do mundo. E passaremos a ter no IMB, graças a uma parceria entre a GL e a Live Nation, e também, claro, envolvendo a Prefeitura e o Governo do Estado. Isso vai ser um ativo sensacional para a área de cultura, de entretenimento e, claro, para o turismo. Nós não tínhamos o maior festival de música do Brasil e da América Latina. Tínhamos o segundo, mas passaremos a ter, a partir de 2023, com o The Town, dos mesmos organizadores, realizadores do Rock in Rio. Pelo que eu vi, Vinícius estava lá, estávamos juntos no lançamento, um evento que será até maior do que o Rock in Rio, até porque o mercado de São Paulo permite isso, né? E, finalmente, nós tínhamos o nosso maior museu, nosso principal museu, fechado desde 2013. Isso, claro, é uma perda sensível, né? Que cidade pode, até do ponto de vista do turismo, prescindir do seu maior museu, um dos seus cartões postais, um dos seus maiores ícones? Eu me refiro, claro, ao Museu do Ipiranga. Pois bem, o Museu do Ipiranga será reaberto em 2022, a tempo da celebração do bicentenário da independência, e não apenas de volta à sua plenitude, ou à plenitude da sua gênese, mas, na verdade, muito maior e muito melhor. Nós estamos duplicando a área expositiva do museu, além, claro, do restauro do edifício monumento, do restauro do Jardim Francês, da recuperação do Monumento da Independência, da Casa do Grito, da Cripta Imperial, a recuperação de todo o entorno, a criação ali de um complexo de cafés e restaurantes, também na área do museu, enfim, e vamos abri-lo em grande estilo com 12 novas exposições. Vai ser realmente algo espetacular, é o maior projeto cultural em andamento no Brasil atualmente, é um projeto da ordem de 220 milhões de reais, recursos públicos e privados, portanto, nós estamos falando aí de uma ação que envolve o conjunto da sociedade, capitaneada pelo governador João Dória. Preciso reconhecer isso e afirmar o papel central que ele teve nesse processo de construir essa convergência entre o público e o privado, que está viabilizando a volta deste grande ícone do nosso maior museu. E faremos também uma série de atividades em 2022, para celebrar o centenário
da Semana de Arte Moderna de 22, que é um marco na história da cultura brasileira. Então, só no âmbito do governo do Estado, nós temos mais de 100 grandes eventos, alguns já aconteceram, outros acontecerão até o final de 2022, incluindo aí uma mega exposição, a maior que já foi feita sobre Portinari, no Mies Experience. Nós estamos imaginando aí um público da ordem de 600 mil pessoas, pelo menos 30% de fora de São Paulo. Então, isso é algo que o trade de turismo pode e deve trabalhar, porque será um grande acontecimento. E também outra grande exposição sobre os 100 anos do modernismo no Mies da Avenida Europa, que nós estamos imaginando aí um público de 250 mil pessoas, pelo menos. E faremos o grande Festival do Bicentenário da Independência, também com mais de 200 atividades, começando no início do ano. Isso terá como auge uma programação ali entre o início de agosto e o início de setembro, tendo como epicentro o Museu do Ipiranga e a reabertura. Além disso, temos aí no horizonte a criação de 4 novos museus, serão criados aqui em São Paulo, museus muito expressivos, como o Museu da Gastronomia, como o Museu de Cultura Indígena, como o Museu das Favelas e também o novo Museu da Diversidade. E estamos fazendo também um grande investimento por parte do governo do Estado na recuperação, na modernização de vários dos nossos museus, como o Museu Afro, o Museu do Futebol, o Museu da Imigração e tantos outros. Enfim, acho que não faltarão ativos, não faltarão conteúdos para serem capitalizados pelo trade de turismo em 2022, e acho que será uma grande contribuição da área cultural para a revitalização, a recuperação do turismo. E, claro, o turismo contribuirá muito para a recuperação e a revitalização da área cultural e criativa. Secretário, a gente agradece demais sua presença aqui e deixar a gente com esse gostinho aí de água na boca aí para o ano que vem. Obrigada. Maravilha. Teremos um ano espetacular na área da cultura e, tenho certeza, na área do turismo também em 2022. É o que nós estamos precisando. Chegou a hora da redenção nesses dois setores. Fomos muito afetados pela crise, como vocês já observaram isso, mas estamos nos recuperando e em 2022 teremos um boom nessas duas atividades. Isso vai fazer muito bem para São Paulo e para o Brasil. Obrigado. Obrigado, secretário. Obrigadíssimo. E a gente vai dar continuidade agora ao fórum. Vamos né, em frente, Zé? a gente tem muita coisa importante ainda para falar aqui agora, Ju. Vamos então, falamos de cultura já, mas tem um outro setor que trabalha em parceria com o turismo e ele é o de infraestrutura e meio ambiente, né? A gente falou tanto aí de infraestrutura, né? Vamos falar um pouquinho mais junto com o meio ambiente. A gente vai receber agora o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo, o Marcos Penido. Marcos, suba aqui. Tudo bem? Bem-vindo, Marcos. Bom, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui falando do meio ambiente dentro desse setor do turismo. Pode parecer assim uma coisa meio diferente, mas é o que nós viemos fazer. Fazer diferente, fazer igual não adianta. É a determinação do nosso governador de fazermos diferente e começou juntando infraestrutura e meio ambiente. Vocês imaginam o que foi para esses dois setores a junção dessas áreas? Um achando que, por conta de estar com o meio ambiente, a infraestrutura não faria mais nada, seria proibida de tudo, e do outro lado, agora a infraestrutura manda no meio ambiente e vai destruir tudo, quando muito pelo contrário, estamos juntos, sinergia, um trabalhando em prol do outro, para poder trazer o desenvolvimento e fazer com que a política pública possa ser implementada. Ela sai da cabeça, ela sai do gabinete, vai para a rua e passa a ser implementada. Essa é a grande diferença, essa é a maneira aberta de se pensar. E eu acho que é um pouco disso que se fala aqui no turismo, né? Essa maneira de atrair, de trazer as oportunidades, de divulgar. O meio ambiente vem justamente em prol disso. Hoje, cada vez mais, nós temos esse tema latente. Acabamos de sair de uma COP, talvez uma das COPs mais impactantes, que movimentou o mundo inteiro, e o meio ambiente hoje está no coração e no cerne de tudo, e, obviamente, no turismo também. Né? Claro.
Secretário, a gente está falando muito sobre viagem de carro, porque muita gente viajando para localidades próximas nesse momento. Queria que o senhor falasse sobre os investimentos na malha viária. São Paulo já tem 18 das 20 melhores estradas do nosso país, já estão aqui em São Paulo. E o governo João Dória está investindo 7 bilhões de reais em recuperação de toda a malha viária, seja as estradas do DR, que ligam municípios a municípios, que fazem a interligação regional, seja nas vicinais. Só para se ter uma ideia, Juliana, o governo federal vai investir 4 bilhões de reais no país inteiro. João Dória, Rodrigo Garcia assumiram isso como uma meta de trazer o desenvolvimento para o Estado. Além da segurança, claro, das estradas, mas o desenvolvimento passa pelas estradas. São 7 bilhões de reais sendo investidos. E temos também a grande novidade, que é o TIC, que é o Trem Intercidades, que irá promover a ligação de Campinas com São Paulo na primeira grande ação da retomada do modal ferroviário, que passa a ser também não só o atrativo do negócio, do comércio, mas é também o atrativo do turismo. Você pode passar, você vai a Itu, conhece toda a história da República em Itu, você vai aqui em Sorocaba, quer dizer, você tem condições de, através do transporte, através das boas condições de transporte, estimular o setor de turismo. Secretário, muito obrigado então, pela participação, uma ótima contribuição aqui, sobretudo inspiradora para a retomada e tão aguardada, inclusive, desse setor. Muito obrigado. Obrigada, secretário. Obrigado mesmo. Agradeço. Valeu. Esse debate foi muito enriquecedor, não só para instigar, conhecer novos lugares, mas também pela importância do setor nessa retomada econômica, onde a gente está esperando aí há tanto tempo e precisando tanto, né? Sem dúvida, totalmente certíssimo. Turismo tem, isso é uma briga minha como repórter, turismo tem muito a contribuir. A gente imagina, isso aqui é a ponta do iceberg no melhor sentido do que a gente já faz hoje. Então, esse movimento, essa reconexão que a gente falou tudo, vai acontecer. Eu só vou convidar nossos convidados aqui, na verdade, para falar suas palavras finais ali, por favor. Secretário, começando com o senhor. Bom, da minha parte, agradecer à Band, a Band News, ao Zeca e à Juliana, que deram um enfoque múltiplo, econômico, de viagens, e é isso que nós precisamos, essa alegria, essa pujança e, ao mesmo tempo, essa preocupação com a consistência econômica à frente. Agradecer ao Tony Sando, que é o condutor do Convention Bureau, toda a sua direção, os nossos parceiros da própria Secretaria, que trabalham nessa ação de São Paulo para Todos, aos demais convidados que aqui estão presentes, aos meus colegas de secretariado, César Leitão e Marcos Penido, por esse momento. Eu assim, só para deixar consignado, foi um programa muito bom para nós todos, nesse momento. Eu saio daqui muito feliz, ao lado dos amigos que estão aqui presentes. Raul, suas considerações finais. Eu acho que é muito importante os recados os recados que deixamos aqui. Quer dizer, São Paulo tem o potencial, o Estado de São Paulo é uma mina ainda não descoberta. Poucos pontos foram explorados, tem muito a explorar, tem muito a investir e tem muito a fazer. E eu acho que se esse fórum hoje levantou alguma bola aí de pessoas que agora entendam que vão ter que investir, que a lojinha já existe, a mercadoria está lá, mas tem que ter um vendedor, dizer, venham, eu tenho isso aqui e vou dar esse conforto para vocês conhecerem a localidade. Muito obrigado a todos e vamos em frente. Obrigado a você, Raul. Eduardo, pode deixar você para o final? Deixa eu ver as considerações finais aqui do Orlando, por favor. Muito bem, eu também agradeço a todos, agradeço meus colegas aqui no palco, a todo esse público que, de uma forma ou de outra, ligado ao turismo e que, de uma forma ou de outra, também trabalha em prol do turismo. Agradecer ao Grupo Bandeirantes, a figura do Zeca e da Juliana, né? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu queria marcar duas coisas. A primeira delas é que eu fico imensamente feliz quando eu vejo essa colocação de que o turismo tem que trabalhar
integradamente com outras pastas da administração pública, tá certo? É uma tese que eu sempre defendi, tratar o turismo como sendo uma secretaria só, o turismo como sendo um organismo só, ele dissociado do restante não faz o menor sentido, tá certo? Ele por si só ele não consegue fazer as coisas. Ele vai fazer as coisas quando ele se integra com o meio ambiente, quando ele se integra com a cultura, quando ele se integra com a infraestrutura, quando ele se integra com a série de coisas. O turismo tem que transversalizar dentro da administração pública para conseguir ter força de tração para fazer as coisas acontecerem. E uma coisa que eu gostaria muito, que eu sonho muito de ver nesse país, e aí pensando no turismo do país, é a atenção que tenha que ser dada para a infraestrutura. Não há turismo num país continental como o Brasil sem uma infraestrutura robusta, muito robusta. Todo mundo fala, veja o turismo na Europa, veja quantos turistas vão para Portugal, quantos vão para Barcelona, quantos vão... O cara pega o carro e vai, o cara pega o trem e vai, o cara pega a aviação regional e vai até a pé, se for o caso, tá certo? Vai lá para Santiago de Compostela a pé. Aqui você não tem isso daqui. Aqui você é um país continental, tem um modal aéreo, que é o que é possível fazer com as distâncias que tem, mas quando você parte, por exemplo, para o modal ferroviário, você não tem. Quando você parte mesmo para o modal rodoviário, você tem alguma coisa, como o próprio secretário colocou, que é muito bom. Meu sonho seria ver, por exemplo, uma rodovia que fosse de Porto Alegre até Fortaleza, nos moldes de uma rodovia dos Bandeirantes aqui, ou da Imigrantes, tá certo? Aí nós íamos ver qual era o empuxo que o turismo daria num país como esse daqui. Espero que a gente chegue lá. Obrigado. Isso aí, importante mesmo. Eduardo, suas considerações finais, por favor. Eu queria comentar um fato e fazer 2 comentários. Uma das ações que mais me emocionou ao longo dessa crise foi quando nós conseguimos montar um plano de coordenação de transporte gratuito de vacinas. De alguma forma, todos acompanharam, a aviação transportou gratuitamente mais de 250 milhões de doses de vacina por todo o país. À exceção de quem foi vacinado em São Paulo, todos os outros estados do Brasil, a vacina que chegou no braço de cada um andou de graça de avião. E foi este movimento de parceria, eu mencionava aqui o São Paulo para Todos e o que fizemos com o governo do Estado, que constituiu um processo no qual a minha avaliação é que a chuva ainda não acabou. Tem muita tempestade para trás, muito mais para trás do que para frente. Mas nós ainda estamos no final de uma travessia. Portanto, o momento hoje realmente é de otimismo, de bons números, de bons dados, de olhar para frente, de sentir que a gente, sabe, meio com o olho roxo, joelho doído, braço na tipóia, mas estamos atravessando. Só que é absolutamente importante a gente ficar alerta aos pontos que ainda são desafiadores para nós. Eu mencionei o custo no meio da nossa conversa. Orlando, com muita propriedade, mencionou a infraestrutura. Eu creio que nós temos rumo, temos meta, objetivos, colegas capacitados, estruturas funcionando, articulações de parceria e possibilidade de construir um resultado. Tudo que nós não podemos agora é esmorecer. Legal, Obrigado. muito bom ouvir vocês. A gente está precisando dessa mensagem positiva, né, nesse momento. O Brasil é um país abençoado aí, com belezas naturais, como a gente tem falado. A gente tem que aproveitar de maneira inteligente, sustentável. E a gente falou muito aqui durante o fórum que o turismo é um dos principais setores do nosso país, não só com destinos incríveis, mas como grande gerador de empregos e impulsionador da economia brasileira. Super verdade, Ju. E sabe que esse momento a gente tem, felizmente, a maior parte da população imunizada, super otimista com esse sentido. A gente precisa aproveitar isso aí. Então, com essa retomada do turismo, não só a rotina vai voltar à normalidade, como também o lazer vai voltar à normalidade. A economia volta, tentamos voltar à normalidade ali e a qualidade de vida do brasileiro, obviamente, melhora. A gente tem muita coisa ainda para ser feita, colocou bem o Eduardo ali. Precisamos prestar atenção nisso tudo, mas, sem dúvida, essa é uma frente super importante, a do turismo. Olha, tem muito trabalho pela frente, mas a gente tem também um potencial enorme de crescimento, uma energia incrível aqui dos nossos convidados, que certamente contagiou aqui todos nós, e o turismo será um dos protagonistas dessa retomada. Então,
Muito obrigado mais uma vez, obrigado a todos vocês. Esse foi o Fórum Band News Expo Visite São Paulo. Ju, obrigado pela parceria, nossa primeira, que venham vários. Obrigado pelo debate super lúcido e otimista. Obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente aqui, pela audiência, e até a próxima. Obrigado mais uma vez. Até a próxima, obrigada.